Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 2. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estar compartilhando a Tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor. Usa-me como instrumento do Senhor nessa noite para falar à igreja aquilo que o Senhor já vem falando desde as canções, Pai. Pai, coloque os nossos corações, ó Pai, atentos ao Senhor, e os nossos ouvidos abertos, Senhor, para que nós possamos ouvir, absorver, ó Pai, a Tua palavra, e que a Tua palavra gere transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de começar a pregação, eu confesso que eu preciso compartilhar uma coisa com os irmãos. Falar sobre paternidade para mim me traz muito nervosismo, me traz muita tensão. E eu, sinceramente, andei muito no início sem entender se eu estava preparado ou não. E olha que eu já sei que eu vou ser pai desde a segunda semana. Minha esposa é um pouquinho ansiosa e ela fazia teste todo mês, né? Então, assim, na verdade, a gente costuma até brincar, né? Que ela falou, haja filho, e houve filho, porque ela descobriu na primeira semana. Então, não é assim, poxa, 2 meses, não, a gente já sabe desde o primeiro mês. E o início para mim foi muito difícil a entender, poxa, alegria, né, você pai, mas como é que vai ser isso e tal? E dificuldade, como é que nós vamos fazer para criar o nosso filho? Será que eu estou pronto, Senhor, para ser pai? Eu desejo, eu sonho ser pai, mas será que eu estou pronto? E as minhas preocupações, elas eram terrenas. Eu não estava naquele momento com minha mente fixa, como diz Colossenses no versículo 2, fixas no alto, fixas em Deus, pensando, o Senhor, Ele vai prover, o Senhor, Ele vai me capacitar, o Senhor, Ele vai nos capacitar, eu e minha esposa. Não, eu estava preocupado, como eu iria fazer, como o Johnny iria fazer para sustentar, para criar, para ensinar a criança. E por um tempo, um breve tempo, eu esqueci que tudo na nossa vida é Deus quem faz. E eu percebi que eu estava muito apegado às coisas terrenas. E eu entendi que eu precisava desapegar dessas coisas. Desapegar das coisas terrenas, desapegar das preocupações e entender que Deus, Ele é soberano sobre a minha família. E Ele é quem vai fazer tudo. É Ele quem vai me dar sabedoria, é Ele quem vai dar sabedoria à minha esposa, é Ele quem vai suprir as nossas necessidades. Nós temos tão somente que crer, nos colocar nossas vidas diante do Pai, obedecer a Tua vontade, e o Senhor vai fazer na nossa vida. E eu creio que você já tenha se sentido assim também, né? Preso, sem saber como fazer, apegado a algumas coisas terrenas, apegado muitas das vezes ao seu emprego, que não está te fazendo bem, você não está tendo mais saúde para continuar no seu emprego, mas você continua lá porque você acha que é de lá que vem o teu sustento. É de lá sim, mas quem provê o sustento para você estar na sua empresa é Deus. E às vezes você está apegado também a bens materiais. Eu preciso ter, eu preciso vestir, eu preciso ser alguém por meio dos meus bens materiais. E eu falo isso porque eu me sentia apegado nesse momento, nesse início desse processo. E para a gente conseguir entender um pouco do contexto do que Paulo está falando para a igreja em Colossos, eu queria voltar um pouquinho, lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 23. Vocês morreram com Cristo,
e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. O povo, os judeus daquela época, estavam muito apegados a fazer aquilo que tinha que ser feito. A igreja em Colossos, ela estava muito presa a regras. Eu posso, eu não posso, eu devo, eu não devo. E quando a disciplina, né? A disciplina ela é importante. Nós entendermos o que nós precisamos fazer, sim, é importante. Mas a disciplina exigida pelos falsos professores parece ser bom. O legalismo, né, ainda hoje atrai muitas pessoas, né? Quantas pessoas vocês conhecem, eu conheço também, que estão perdidos e precisam de uma orientação do que fazer. Aqui nós estamos num culto de jovens, né? E eu e minha esposa, nós seguimos uma sexóloga, que ela é muito legal, muito boa, e importantíssimo para o casamento, a gente receber, né, orientações, e ela é muito de Deus mesmo. E ela fez um post, e eu fui nos comentários. Hoje em dia a gente quase não vê post, né? A gente vê comentários, né? Aí vi no comentário e a pessoa falando: mas eu posso fazer isso? Eu posso me satisfazer sozinho, sem que eu idealize alguém? Olha a pergunta da pessoa. E aí, rede social, né? Imagine quantos comentários surgiram e que tipo de comentários surgiram. Olha, se você não pensa em ninguém, você pode. Olha, se você desejar alguém, você não pode. Irmãos, não pode. O prazer sexual, ele foi reservado para o casamento. Mas a gente está procurando desculpa para pecar. Nós estamos procurando desculpa para pular processos. Nós estamos procurando desculpas. Nós estamos procurando, na verdade, validações para os nossos pecados. Porque nós estamos presos às coisas terrenas. Nós queremos executar, nós queremos fazer, nós queremos ter coisas que são daqui, que são da terra. Mas que elas são perecíveis, elas passam. E nós buscamos o tempo todo, como essa igreja, nesse tempo, buscava validação para pecar, para fazer as suas coisas. E eu queria voltar com vocês no versículo 2, lá de Colossenses 3. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pensar nas coisas da terra vai nos pensar a pecado, vai nos trazer a bens que nós podemos tocar, coisas palpáveis. Mas, irmãos, o nosso reino, a gente não consegue tocar ele aqui. O nosso Salvador, e ele é espiritual, ele já ressuscitou. Porque nós procuramos na terra algo que nos satisfaça? Porque nós procuramos aqui a razão da nossa vida? Porque nós depositamos toda a nossa vida, nossa confiança, a razão de ser em um namorado, em uma namorada? Se der errado, se não der certo, se não for da vontade de Deus, eu me automutilo. Senhor, aonde estão os nossos pensamentos? Aonde estamos depositando na nossa fé? Conheço alguns jovens, adolescentes, que não foram felizes em seus relacionamentos e tentaram tirar a vida por conta disso. A mente fixa em algo, a mente fixa aqui na terra, coisas que é passageira. Se Deus quiser, o seu relacionamento vai durar. Se você colocá-lo ele diante
da vontade de Deus, vai durar, vocês irão casar. Mas se não for da vontade de Deus, Senhor, tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e agradável. O meu foco, o meu objetivo é o Senhor. Estou aqui pelo Senhor. E o meu fazer é a vontade do Senhor. Tudo isso aqui passa, irmãos. Viver pelo que o líder diz é fácil. Faz isso, faz aquilo. Mas viver pelo que o Senhor fala ao nosso coração é difícil. Porque o que o Senhor fala ao nosso coração normalmente vai contra a nossa vontade. E é aí que está, quando nós precisamos desapegar. Nós precisamos principalmente desapegar de nós mesmos. Porque a nossa natureza, o nosso homem caído, ele só quer pecar. Ele só quer destruir a nossa própria carne. O homem, ele vive em autodestruição. É só a gente olhar para a sociedade aí fora. Valores, família, amor, respeito, companheirismo, tudo isso se perdeu. Educação, honra as pessoas mais antigas, honra os nossos pais. Se nós não conseguimos honrar os nossos pais, como nós honraremos a Deus? Mas tudo isso está perdido, porque a nossa sociedade, ela tem focado em coisas terrenas. Mas aqui hoje eu creio que tem pessoas que focam em coisas espirituais. Eu creio que essa igreja, essa juventude está focada no céu. O seu olhar é para o céu e para aquilo que o Senhor manda a gente caminhar, para onde Ele manda a gente caminhar, para onde Ele nos conduz. A nossa missão aqui é tão somente fazer a vontade do nosso Deus. E sabe por que é tão ruim porque é tão ruim essa igreja de Colossos, ela ser obediente, ela buscar a aprovação? Porque você já viu o crente ladrão? Muitos aqui já viram, né? Já viu o crente adúltero? Já viu o crente sonegador, preguiçoso, trapaceiro, viciado, violento dentro de casa, né? Quantas notícias a gente vê que pais, homens, são grandes homens, homens que são dignos de honra dentro da igreja, mas dentro de casa maltratam suas esposas, maltratam seus filhos. Mulheres, grandes mulheres de oração dentro da igreja, mas em casa não respeitam, não têm consideração pelo seu marido e pela sua família. Sabe por quê? Porque só aprendeu a cumprir regras, como a igreja lá em Colossos fazia. Ela cumpria regras, e regras não é o que está no nosso coração. Regra é o que nós temos que fazer. O que está nos nossos corações não precisa ninguém mandar a gente fazer. A gente não precisa de aprovação. A aprovação que nós temos é a do próprio Deus, nos direcionando para onde nós temos que ir. Jeremias capítulo 17, do versículo 9 a 10, diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Quem sabe de fato o quanto nossos corações aqui são maus? Somente o nosso Deus. E a palavra de Deus continua: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Meu irmão, a igreja de Colossos, ela estava preso a: eu tenho que estar na EBD no horário pontual. Eu preciso cantar no louvor porque eu estou escalado. Eu preciso operar no multimídia no horário certo porque eu estou escalado. Mas em casa, só eu e o meu computador sabemos o que eu assisto na madrugada. Só eu e o meu celular sabemos os contatos que eu não excluí
Só eu sei que eu tento burlar no meu trabalho, que eu tento emitir uma nota falsa, que eu tento dizer que eu moro em tal lugar, mas eu moro em lugar Y para me fazer ganhar vantagem no Vale Transporte. Enquanto nossas mentes não estiverem fixas no alto, nós não estaremos agradando ao nosso Deus. E aí você acha que você é livre? Porque você pode vir à igreja, pode vir cantar e gritar, eu sou livre. Mas o seu coração, como diz lá em Jeremias, ele está aprisionado no pecado. Aprisionado nessas coisas que eu falei. Aprisionado no seu computador. Mas Deus, meu irmão, Ele te quer livre. Ele quer liberdade para a sua vida. E é total, é integral. Não é no que você... Não é no seu celular apenas. Não é aqui dentro da igreja apenas. Não é declarando apenas com a sua voz. Deus quer a liberdade do seu coração. E eu creio que Deus ele tem muito a entregar para cada um de nós. A partir do momento que nós somos de fato livre das coisas terrenas e agradamos tão somente ao nosso Deus. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 2, ele continua: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Meu irmão, o versículo 3 diz que nós morremos. Quantos aqui aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz? Levante suas mãos. Amém. Glória a Deus. Vocês acreditam que vocês estão mortos para esse mundo? Acreditam que quando subiram no batistério, eu não sei onde é o batistério aqui, pastor, lá aqui atrás, quando você ia ser batizado, tinha uma galera doida aqui que estava gritando, vai morrer, vai morrer. Você crê que você morreu ali? O velho homem morreu ali? As coisas que você fazia, você não faz mais? O Deus que você agradava, você não agrada mais, porque agora você agrada o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Então, você está morto para esse mundo. A nossa pátria, ela não é aqui. Nós somos peregrinos. Para aqueles que morreram para esse mundo, nós vivemos aqui só de passagem, meus irmãos. E eu sei que você sabe disso, mas às vezes nós precisamos lembrar. E para você, meu amigo, que você que está aqui nessa noite, que ainda não entendeu o sacrifício de Jesus Cristo na sua vida, preste atenção nessa mensagem, que Jesus Cristo ele morreu para pagar pelo seu pecado. Ele deu a sua vida pelo sacrifício único e perfeito, por aquilo que você peca e você tem vontade de se libertar disso, tem vontade de ser livre, mas você não consegue. Sabe por que você não consegue? Porque não é você que vai se libertar, é o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz que vai te libertar. E você só basta aceitar esse sacrifício e dizer, Senhor, eu aceito esse sacrifício, eu quero Jesus Cristo, eu quero esse Jesus Cristo que libertou essa galera doida aqui, que pulou aqui na frente, que é alegre, que festeja. Eu quero viver nesse Deus também. Se nós morremos para este mundo, desde que nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nosso olhar ele só pode ser para cima. Nós só olhamos para cima, com a expectativa da volta daquele que prometeu nos buscar, Jesus Cristo. Buscar a sua noiva, a sua igreja, que somos nós. Então, quando nós vamos para o nosso trabalho, nós vamos pensando que nós vamos glorificar o nosso Deus. E nós vamos ser instrumento de Deus naquele trabalho, amém? Quando nós entramos na nossa casa, pensando que nós somos sacerdotes de Deus naquele lugar. E as mulheres são as mulheres que edificam a nossa casa, edificam o nosso lar. Nós cuidamos dos nossos filhos, criamos os nossos filhos, não é tão simplesmente para eles serem bem-sucedidos,
mas para eles serem uma aljava, para eles serem homens e mulheres honrados neste mundo tão cruel, para que eles sejam missionários, para que eles falem e testifiquem do amor de Jesus. E quando nós fazemos uma venda, nós vendemos para glorificar o nome do nosso Senhor. E numa venda nós temos uma troca, uma conversa. Aqueles que morreram para o velho homem e vivem uma nova vida e pensam só nas coisas do alto, ele está desapegado de tudo aqui na terra. E tudo que ele faz é intencional. Lembre-se dessa palavra, meus irmãos. Tudo que nós fazemos deve ser intencional, porque nós fomos salvos, nós fomos lavados e redimidos. Nossa vida aqui não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Nos nossos relacionamentos, na padaria, a gente vai falar do amor de Jesus. Nós não vamos mais de manhã comprar pão, tão somente para comprar pão, nós vamos para falar de Jesus. Nós saímos na rua para encontrar alguém que deseja, que precisa ouvir do amor de Jesus. Mas para isso nós precisamos nos desapegar. Precisamos estar desapegado das coisas terrenas. Desapegado de quê? O próprio texto fala aqui: fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Precisamos mortificar a nossa carne, meus irmãos. É difícil? Não é fácil. Se nós tentarmos pelas nossas forças, nós não iremos conseguir. Mas focados, fixados no alto, fixados em Deus. Mas como, Johnny, eu posso viver uma vida focada no alto? Vivendo as disciplinas espirituais, lendo a Bíblia, lendo a palavra do Senhor, porque nós acreditamos que a palavra do Senhor é viva, amém? Então Ele se revela a nós através da sua palavra, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando as coisas que são do alto, a revelação do próprio Pai na vida dos nossos irmãos. Nós somos igreja, nós somos família, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros a olhar para o alto. E se você não lembrar nada dessa palavra, eu queria que você apenas lembrasse, quando o Hugo mandou para mim, ele falou: desapega. O tema da lição, da palavra é desapega. E eu pensei logo: desapega, OLX. O que é OLX? Ovelha livre em tudo, X de tudo, amém? Então toda vez que seu irmão estiver aperto de pecar, ele estiver com um olhar terreno, você vai lembrar: irmão, desapega, meu irmão, OLX, vende tudo que você tem, vende tudo que te faz pecar. Na verdade não vende não, queima, joga fora, para que outra pessoa não possa pegar aquilo que você pecava. Meus irmãos, nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós só conseguiremos desapegar das coisas que nos fazem pecar se nós mortificarmos a nossa carne. Porque quem faz a gente pecar é a nossa própria carne. É um exercício diário, é como treinar, como levantar peso. Os irmãos sabem que eu não domino muito dessa área, né, de levantar peso, dá para perceber. Quem faz diz que dói, é cansativo, no início dá vontade de desistir, mas vai melhorando e aumentando a carga a cada dia, até não sentir mais dor. Olha, mortificar a carne é fazer a nossa carne sentir fome. Jesus nos ensinou isso. E eu queria só também compartilhar um pouco na minha carreira. A gente faz um teste de sobrevivência no mar, né? E a lei do sobrevivente, para quem é da FAB também, que faz sobrevivência na selva, enfim, toda essa área de sobrevivência, sabe que a lei da sobrevivência é as primeiras 24 horas o quê? Alguém sabe?
primeiras 24 horas você não consome nada. Você não come, não bebe nada. E as primeiras 24 horas, eu vou te falar, é mortal. Dói muito, dá muita fome. Dá muita fome. Para quem não fez sobrevivência e faz jejum, eu creio que sabe como é que é. Dá muita fome. Mas no final das 24 horas, irmãos, o seu estômago, ele está mais fechado, né? Também não sou médico, não entendo muito dessa área, mas ele está mais fechado. E quando você acha que vai destruir naquele prato, vai comer aquela ração, vai detonar tudo, você come um pouquinho só e te satisfaz. Você bebe um pouquinho de água e te satisfaz. E se eu ficar na selva ali, se eu ficar perdido por mais tempo, a fome ela vai continuar, mas ela não vai doer mais. Quando nós mortificamos a nossa carne, no início dói. No início dói desapegar daquilo que nós alimentamos por muito tempo. Sabe aquele cãozinho que a gente foi alimentando ele desde do primeiro ano de idade, hoje está com 15, está um labrador grandão, e tirar a comida dele, ele fica com raiva, fica nervoso, fica latindo para você. Assim, é a mesma coisa a nossa carne. Quando nós tiramos aquilo que nos faz pecar, aquilo que alimenta a nossa carne, ela vai doer no início. No segundo dia, vai sentir menos necessidade, mas ainda você vai sentir fome daquilo. Mas ao passar dos dias, com a ajuda do nosso Deus, você não mais sentirá necessidade. Eu creio que quem já foi viciado em qualquer vício aqui, sabe que é assim. No início é difícil abandonar, se sente vontade, quer voltar àquele vício, mas aos poucos, com a sua disciplina, você vai conseguindo largar. Para a gente desapegar dos nossos pecados e viver essa liberdade, vai ser muito difícil no início. Mas eu gostaria de te convidar a ficar firme, meu irmão. Ficar firme e pedir a ajuda do Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que vai nos sustentar nos dias de maior fome, no dia que a gente quer voltar e acessar aquele site, no dia que a gente quer voltar e clicar onde a gente clicava e não pode clicar mais, onde a gente quer ir naquela esquina fazer o que a gente fazia antes, comprar aquilo que a gente fazia antes. E às vezes pode ser tão simplesmente voltar a obedecer aos nossos pais, porque nós aprendemos na escola que a gente sabe das nossas coisas, a gente sabe da nossa vida, nós somos autossuficientes, e chegamos à faculdade assim também. Eu já estou na faculdade, e eu começo a trabalhar, eu pago minhas contas, mas você tem um pai e tem uma mãe, e a palavra de Deus nos ensina: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias multipliquem na face da terra. Mas tudo isso é difícil quando a gente não desapega dos nossos pecados. E eu parto para o final. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, quando foi tentado, eu falei no início da fome, de mortificar a nossa carne, ele fala: Jesus, porém, respondeu, o próprio Jesus falando: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Meu irmão, não vai ter disciplina nenhuma que vai te manter o foco de estar olhando para o alto. Apenas se alimentando do pão da vida, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo, nós manteremos nossos olhos em Cristo. Apenas nos alimentando daquele que nos enviou, apenas nos alimentando daquele que nos salvou, nos retirou do lamaçal do pecado. E você sabe onde você estava mergulhado. Somente Ele pode nos fazer nos desapegar daquilo que nós estamos apegados. E eu falei da OLX, né?
desapegar e abandonar, guardar no nosso armário e nunca mais abrir, você corre o risco de voltar. Se você não cortar o mal pela raiz, você corre o risco de retornar sempre. Mas eu queria te lembrar da história de Eliseu, quando foi chamado. Eliseu, quando foi convocado por Elias, ele foi encontrado arando a terra com suas juntas de boi, e algumas versões falam que a carroça, arado. E Eliseu, entendendo o chamado do Senhor, do seu senhor Elias naquela época, ele não somente abandonou o que ele fazia, mas ele colocou fogo na sua carroça, e ele matou o seu gado e fez um churrasco e comemorou com sua família. E eu creio que quando Eliseu pensasse em voltar, desistir do seu chamado, ele pensava que ele não tinha mais para onde voltar, porque ele queimou o que ele tinha. E eu convido você nessa noite a queimar todas aquelas coisas que te fazem pecar, que te afastam do Senhor, que te impede de ser livre. Não somente abandonar, mas excluir, queimar, destruir, botar fogo, desapegar totalmente das coisas que te impedem de viver uma vida plena com o Senhor. Amém? Eu queria te convidar a você fechar seus olhos e orar nessa noite. Eu aprendi com o meu pastor que nós precisamos sempre de um passo de fé, que nós ouvimos, nós refletimos, mas quando nós tomamos uma atitude diante daquilo que nós pensamos, nós tomamos um passo de fé e mostramos para Deus e mostramos para todo mundo que nós estamos compromissados com isso. E eu queria fazer um convite para você nessa noite. A igreja toda está de olhos fechados, orando por você. E eu gostaria de convidar aquelas pessoas que querem desapegar das coisas terrenas e focar tão somente no Senhor, que vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. E eu me coloco como a primeira pessoa que tem essa necessidade de desapegar das coisas terrenas. Meus pensamentos, eles precisam estar no alto, precisam ser do Senhor. A minha vida precisa ser dedicada ao Senhor. Você que anda afastado, que passou aqui na frente, viu uma galera pulando e cantando, e como eu falei, não reconheceu ainda que Jesus Cristo é seu Salvador e quer aceitar Ele como seu Salvador também, vem aqui na frente também, nós vamos orar por você. Mas principalmente aqueles que necessitam desapegar, fixar seus olhos no alto, de onde vem o Senhor, e é Ele que vai nos ajudar, porque Ele é o nosso socorro. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, como um vaso, ó Pai, que precisa ser reconstruído, Senhor. Temos muitas áreas, ó Pai, nas nossas vidas que nós precisamos desapegar, Senhor. Nossa, tantos instrumentos materiais, Senhor, tantas vontades terrenas, tantos sonhos, ó Pai, que não são sonhos do Senhor, e que nós queremos desapegar nessa noite, Senhor. Pai, nós nos colocamos aqui, ó Pai, sedentos do Senhor, ó Pai. Nós nos colocamos aqui humildemente, Senhor, como pessoas que estão necessitadas do Senhor, ó Pai. Pai, eu preciso do Senhor, ó Pai. Eu, Johnny, Pai, preciso do Senhor na minha vida, Pai. Porque sem o Senhor, os meus olhos continuam aqui na terra, Pai. E eu desejo olhar para Ti, ó Pai, e entender a Tua vontade na minha vida todos os dias, Senhor. Pai, nos ajude a olhar para o Teu reino, Senhor. Que o Teu reino, ó Pai, se faça presente aqui nesse momento, ó Pai. Venha o Teu reino, Senhor, aqui nesse lugar, ó Pai. E que nós possamos estar, ó Pai, tão somente, Pai, fixos no Senhor, ó Pai. Nos ensina, ó Pai, nos ajude, ó Pai, porque sozinho nós não conseguimos, Senhor. Que
que nós possamos sair aqui, ó Pai, como desse culto, como testemunhas do Senhor, ó Pai. E que nós possamos olhar cada esquina, cada rua, Pai, como uma missão, ó Pai. Uma missão de alguém que está peregrino aqui nessa terra, de alguém que está passageiro aqui, ó Pai. Que não está fazendo turismo, mas temos uma missão, Pai, de falar do Teu amor, ó Pai, de pregar a boa nova, ó Pai. E de levar mais pessoas, Senhor, a olhar para cima, ó Pai, e olhar para o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por essas vidas, Senhor. Pai, abençoa essas pessoas que estão se compromissando com o Senhor, ó Pai. E que o Senhor possa sustentar, Pai. O Senhor possa dar força, Senhor. E aqui a cada dia, ó Pai, suas forças sejam renovadas no Senhor, ó Pai. E que o Senhor possa ser o Deus, ó Pai, dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.